A paz do Senhor. Meu nome é Eronides, ou simplesmente Heron. Você está no canal EBD Online Juvenil. Esse canal é o canal de bênção da Escola Bíblica Dominical da IEADALP. Quero agradecer ao nosso pastor Roberto José dos Santos pela oportunidade de estar aqui, o nosso presidente. Também agradecer ao coordenador da área, meu pastor Paulo Fernando. Também agradecer à coordenação das escolas bíblicas dominicais em Abreu e Lima, nosso evangelista Renato Torres, pela oportunidade de estar aqui, e agradecer a cada um dos irmãos que aqui estão por trás das câmeras, nos ajudando, aqueles que estão orando por nós. Nesta oportunidade queremos também trazer a paz do Senhor para aqueles que fazem o juvenil, tanto alunos como professores da classe dos juvenis. Aos professores, nós queremos enfatizar a necessidade de, se houver algum aluno novato na sua classe, se tiver, glória a Deus por isso, de falar da lição, trazer um resumo da nossa lição. Estamos estudando a lição que tem como título de capa, Igreja, o Corpo de Cristo. E é importante a gente falar das aulas que já demos durante esse ano, esse primeiro trimestre. A primeira lição, ela tratou da igreja, que é um projeto de Deus. A segunda lição, do fundamento da igreja. A terceira lição desse trimestre, os símbolos da igreja nas Escrituras. A quarta lição tratou do propósito da igreja. A lição de número 5, as ordenanças à igreja. A lição 6, a igreja, expressão do reino de Deus. E a lição 7, igreja local, expressão viva da fé. E hoje estaremos estudando a lição de número 8, o papel da liderança na igreja. Na verdade, nós queremos trazer um resumo, uma síntese da lição que nós vamos estudar. Comentarista da lição, ele traz como objetivos principais 3 objetivos. Primeiro, de discutir a importância da liderança na igreja. O segundo objetivo, de descrever as qualificações de um bom líder cristão. E o terceiro objetivo, refletir sobre a vocação para a liderança cristã. A leitura bíblica base para a lição extraída da segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículos de 3 a 14. É uma leitura um tanto quanto extensiva e nós queremos convidá-lo a ler apenas 5 versículos, os versículos de número 3 ao versículo de número 7. Abra a sua Bíblia, você que está sem a sua lição, se você estiver com a lição, acompanhe na sua lição. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 14. Quando você estiver fazendo a leitura na classe com os irmãos, nós sugerimos que, junto com seus alunos, faça uma leitura alternada, como a gente faz na Escola Bíblica Dominical, na classe dos adultos, porque fica mais fácil deles entenderem o texto. A palavra de Deus diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Diga amém. Muito bem, a nossa lição, comentarista da lição, ele dividiu a lição em três pontos específicos. E antes de falarmos da lição, nós queríamos trazer para os professores, você professor de juvenil da Escola Bíblica Dominical, comentarista da lição, ele trouxe uma dinâmica chamada Siga o Líder. É uma dinâmica que provavelmente você pode já ter feito na sua sala, alguém já ouviu falar, se você não fez, talvez já tenha escutado falar,
ou tentou fazer e não fez ainda, então seria importante que você pudesse fazer essa dinâmica. É uma dinâmica simples, onde você vai dividir a sua classe em 2 grupos, se a classe for pequena, se a classe for grande, glória a Deus por isso, você pode dividir entre os irmãos e formar 2 grupos. Esses grupos, você vai encontrar um líder, vai ser separar um líder de cada um desses grupos, e dividir. O líder vai ficar numa extremidade da sala e o grupo vai ficar na outra extremidade. Com os olhos vendados, os alunos, os participantes desse grupo, eles vão seguir as orientações do líder para chegar da extremidade da sala até a outra extremidade onde está o líder, apenas ouvindo a voz de liderança do seu líder. Eu sugiro, inclusive, que coloque alguns obstáculos na sala para que tenha mais dificuldade para a liderança. No final, irá vencer aquele grupo que em menos tempo chegarem todos até ao líder. Faça uma análise de como foi essa liderança desses 2 grupos, para depois, no final, fazer uma reflexão com a classe da importância de um líder dentro de um grupo. A comentarista da lição, no primeiro ponto, ele fala da importância dos líderes na igreja. Sabemos que Jesus Cristo é o líder da igreja, ele é o cabeça da igreja, conforme está lá na carta de Paulo aos Efésios. Mas a igreja, como corpo, como instituição, ela precisa de liderança, e essa liderança Deus estabeleceu. Cristo estabeleceu na sua igreja homens vocacionados e comissionados por ele para cooperar para o aperfeiçoamento dos santos. Essa informação está lá em Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12, que diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Por isso, o próprio Deus escolheu pessoas, homens vocacionados, e vocacionou pessoas para estarem à frente desse ministério. O segundo ponto da lição trata do perfil bíblico de uma liderança cristã. Dentro do comentário, o comentarista, nesse ponto, diz que o líder cristão precisa ter identidade fundamental no amor de Deus e manter um relacionamento permanente e íntimo com o Senhor Jesus, conforme Efésios 5 e 23. No ponto 2, no primeiro ponto do segundo ponto, ele trata do perfil de um líder cristão. Existem algumas qualificações que são indispensáveis a um líder e precisa ser cultivada. Ele elenca aqui algumas dessas qualificações, como competência técnica, espírito de decisão, inteligência, conhecimento, sabedoria, dentre outros. E uma das características mais importantes na arte de liderar é a capacidade de autogerenciamento. Uma pessoa que não consegue administrar bem a sua própria vida, o seu tempo, administrar as suas coisas pessoais, não tem condição de fazer isso para um grupo. Isso é fundamental, o autogerenciamento. O apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 5, ele diz: quem não sabe governar a sua própria casa não tem condição de cuidar da igreja de Cristo. Então é importante que haja esse autogerenciamento, que a pessoa possa fazer esse gerenciamento da sua casa, da sua vida pessoal, da sua vida particular. O ponto 2 da lição, do segundo ponto, trata do exemplo de liderança de Cristo. O estilo de liderança adotado por Jesus é fundamentado na integridade, na motivação e principalmente no amor. Cristo, como líder, não era autoritário, mas ele agia com autoridade e determinação. Ele trabalhava de uma forma participativa. E eu acho importante esse contato de Jesus com seus líderes, porque no capítulo de número 10 de Mateus, ele comissiona os 12 para fazerem a sua obra. Também no livro de Lucas, no capítulo 10, ele comissiona 70 e divide aquele grupo de 2 em 2 para que vão fazer a obra do Senhor. E é importante que no versículo de número 19
do Evangelho segundo Lucas, ele diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quando Jesus comissiona, ele não deixa sozinho, e não deixa sem capacidade. Ele capacita aqueles que ele chamou para fazer isso. No terceiro ponto da lição, que vai tratar da vocação e chamado para a liderança, nós entendemos, nós sabemos que há uma comissão geral. Todos nós temos um chamado específico, temos um chamado geral, que nós chamamos da grande comissão, que está lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, que diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quando Deus faz isso, quando Jesus faz isso com a sua igreja, ele não deixa a sua igreja sozinho, mas ele dá capacitações à sua igreja. No capítulo 24, o próprio Lucas vai dizer que Jesus, quando estava prestes a subir ao céu, deu ordenança aos seus discípulos, e ele disse: ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É esse revestimento de poder que vai dar capacidade para os discípulos e para aqueles que são chamados seu fazer a obra do Senhor. No livro de Atos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8, Jesus especifica, dizendo que recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então isso significa que Jesus chama, ele delega, mas ele capacita a cada um para fazer a obra dele. Há um chamado específico, há um chamado pessoal. Todos nós fomos chamados para a grande comissão, mas temos um chamado específico, um chamado especial, que esse é um chamado individual. Deus chamou. Na Bíblia existem muitos exemplos. Abraão, o chamado de Abraão está lá em Gênesis 12, e o versículo 1. Moisés, Êxodo 3, verso 10, Abraão é Gênesis 12, 1. E Moisés, Êxodo 3 e verso 10. Também a chamada específica de Samuel, que era ainda um menino, está lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versos 1, 3 e 4. Também o chamado de Jeremias, o chamado de Jonas. Temos na Bíblia outros exemplos, como o chamado de Paulo, e tantos exemplos que são chamados específicos. Deus tem uma chamada geral, mas tem uma chamada específica. E nessa chamada específica é um legítimo chamado divino. E não deve ser um chamado de homem, um chamado de pessoas, um chamado por necessidade, um chamado por desejo, um chamado porque é filho de, um chamado porque parece com, porque tem uma formação, porque é bacharel, porque é doutor, porque é formado em psicologia. Não, esse é um chamado específico. E a gente sabe que o chamado específico, aquele que é chamado, ele sabe que Deus o chamou. E quando há uma chamada de alguém para fazer uma obra dentro da casa do Senhor, para liderar em algum departamento, porque a igreja, em seus vários departamentos, a Bíblia diz que a igreja é um corpo, e como o corpo tem muitos membros, nesses muitos membros, cada um faz a sua parte, a sua chamada para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, nesse chamado que é específico, Deus fala com cada um de nós. E a gente não pode fugir dessa chamada, porque conhecemos a vontade de Deus. Sabemos que Jonas tentou fugir da vontade de Deus, passou por um processo e dentro desse processo voltou para fazer a obra de Deus. Jeremias também titubeou em fazer a obra, Moisés quis fugir também. Então a gente percebe que dentro disso há alguma fuga de alguém, de não querer fazer a obra do Senhor, mas a gente entende que há um chamado especial e um chamado específico de Deus para a vida de cada um de nós. Esta lição, ela traz uma importância fundamental para você, professor, que se qualifica como líder de uma classe e que tem a função de ensinar e exercer essa liderança dentro desse grupo, para fortalecer esse grupo, no sentido de que dentro desse grupo vai sair pessoas, líderes, que vão trabalhar dentro da igreja, que vai formar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então fortaleça esse laço, esse espírito de liderança dentro desse grupo, porque a liderança é formada por pessoas vocacionadas por Deus para a obra
que o Senhor tem chamado. Deus nos ajude, Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus permaneça vocacionando homens e mulheres para fazer a obra do Senhor Jesus. A mão de Deus esteja estendida sobre a sua vida, sobre a vida de você juvenil, para abençoar, para guardar, para dar força e para liderar dentro da casa do Senhor. Deus abençoe, eu agradeço em nome de Jesus.